Fala galera, quem fala com vocês aqui é o professor Ronan e nessa aula de hoje a gente vai falar sobre a América Portuguesa, sobre esse início da colonização. Pessoal, para a gente falar aí sobre esse início da colonização, a gente precisa lembrar ali daquela aula que nós falamos sobre o descobrimento do Brasil, tá? Porque ali é uma sequência, pessoal. Vocês devem lembrar que logo depois de tomar posse, né, aqui do Brasil, a frota de Cabral acabou seguindo em direção às Índias, né, em busca lá das especiarias. Porém, galera, um navio voltou imediatamente para Portugal, para Lisboa, né, levando lá a famosa carta escrita lá pelo Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, que era o Dom Manuel o Venturoso. Então, pessoal, aquela carta lá tinha um relato sobre a terra descoberta, né, sobre o Brasil. Então, pessoal, como um bom renascentista lá do século XVI, o Pero Vaz de Caminha ele tinha ficado maravilhado com a natureza do Brasil, tá? Com os habitantes, né, que ele chamava de bonitos por terem a pele vermelha e tudo mais. Pessoal, porém, o Pero Vaz de Caminha, mesmo estando aqui, ele nunca esqueceu da missão dele, que era buscar metais preciosos, né? Então ele perguntou lá para os nativos que viviam aqui se eles tinham, né, do jeito dele lá, se tinha ouro, prata, aquele ideal metalista da Europa desse mesmo século XVI, tá? Porém, eles não tinham, né? E não obteve nenhuma resposta convincente. Eles não encontraram ouro ali. E aí, pessoal, ele também reparou que o habitat aqui do Brasil era muito natural, né? As plantas não tinha aquele vasto território desmatado para poder fazer plantações e exportar, né? Que a gente chama na geografia de plantation, tá? Então isso aí deixou o Pero Vaz de Caminha bastante decepcionado, né? E aí ele concluiu, galera, que o Brasil só seria importante mesmo para Portugal no sentido da igreja, né, dos padres jesuítas virem aqui para converter os índios ao catolicismo, né? E também, pessoal, para os navegadores que estivessem indo para as Índias pararem aqui no litoral, né, para poder fazer uma escala, né, recarregar os seus navios. Então, galera, esse período que o Brasil foi colonizado vai ser o tema que nós vamos abordar aqui nessa aula número 1, que mostra aí na imagem a chegada de Cabral ao Brasil. Então, nessa aula aqui, nós vamos falar aí do início da colonização. E aqui, pessoal, para ser mais preciso, a gente vai falar de 3 períodos específicos nessa aula número 1, que é o período pré-colonial, as capitanias hereditárias e o governo geral, ok? Bom, pessoal, durante cerca aí de 30 anos, Portugal ele não criou nenhuma cidade e nem tentou produzir nada por aqui, né, pelo Brasil. Então, daí o nome que se deu ao período que nós vamos abordar agora, período pré-colonial, que foi lá de abril de 1500, do descobrimento, até meados do ano de 1532, né? Esse período aí de mais ou menos 32 anos. Ou seja, antes do Brasil ser colonizado de fato, né? Do período que ele foi descoberto ao período que ele foi colonizado de fato. Nessa época aí, pessoal, o Brasil, como a gente falou no slide anterior, ele servia principalmente como escalas para os navios, né? Que iam lá para as Índias, tá? Eles paravam aqui para poder fazer esse reabastecimento. Tá? Eles pararam aqui, por exemplo, para pegar água, comida, para consertar alguma avaria que esses navios tiveram aí durante as navegações. Só que é importante a gente citar que Portugal ele não tinha uma ideia do tamanho, da noção, da riqueza que o Brasil podia gerar ou proporcionar nesse momento aí. Bom, pessoal, Portugal, ele instalou no litoral brasileiro algumas feitorias, tá? O que eram as feitorias, pessoal? Eram pequenas bases militares com soldados, eram uns armazéns aí fortificados, tá? Eles ficavam, né? Esses soldados aí, eles ficavam morando por aqui durante alguns meses e aí depois eles voltavam e eram substituídos aí por outros grupos.
tá? Então, nessas feitorias, pessoal, guardavam-se também alimentos, por isso que está escrito ali, ó, armazéns. Tá? Guardavam munições, por isso ali, ó, fortificados. Guardavam também ferramentas, tá? E auxiliava também os navegantes que chegavam de Portugal aqui. Então, além de guardar mercadoria como armazém, ele servia também para policiar e vigiar as mercadorias aí da região. Bom, pessoal, comerciantes portugueses, eles acabaram enviando navios para recolher produtos aqui da costa brasileira, tá? Como, por exemplo, aves raras e bonitas, né? As araras, as peles de onças e especialmente, galera, o pau-brasil, que vocês estão vendo aí nessa imagem tripla, ok? Né? Peguei aí 3 ângulos para mostrar para vocês a questão do pau-brasil. Tá? Ela é uma árvore nativa, pessoal. Ela existia aqui na Mata Atlântica. Hoje, infelizmente, tem mais de 90% dela desmatada, tá? Então, assim, era uma árvore natural. Ninguém plantava o pau-brasil. Ela nascia aí naturalmente, tá? E, pessoal, ela tem um núcleo, se vocês observarem nessa primeira imagem da direita aí, ó, que saía uma espécie de uma tinta, um corante vermelho, que também passava a ser usado lá para tingir tecidos, tá? Então, pessoal, é importante a gente frisar que além da qualidade da madeira, como os portugueses já assim achavam, que a madeira servia aí para fabricar, por exemplo, móveis de qualidade, servia para fabricar até navios. A outra importância, e tão importante quanto a madeira, era essa tinta aí que eles usavam lá para poder tingir tecidos lá na Europa. Então é uma árvore típica da Mata Atlântica, aquela mata que varria basicamente todo o litoral brasileiro, né? Então ela possui um grande valor comercial lá na Europa. Essa tinta aqui do nosso canto direito, como a gente falou, era que também usada para tingir aí os tecidos. E, pessoal, a madeira era usada aí para construir móveis, para construir casas e até mesmo os navios. Pessoal, os índios, como a gente está vendo aí na imagem, eles trabalhavam pesado para poder cortar o pau-brasil, tá? E entregá-lo aí aos portugueses, né, de mão beijada, vamos dizer assim, ó. Em troca, pessoal, os índios, ele acabavam recebendo aí presentes, né, com pentes, por exemplo, pedaços de vidro colorido, né, facas, espelhos, como a gente está vendo aí na imagem, tá? Então, esse câmbio de produtos, pessoal, entre os portugueses e os índios é que era chamados aí de escambo. Então, o que seria esse escambo, pessoal? É uma troca de produto por produto. Pessoal, em nossa sociedade atual, hoje em dia, tá? Isso não é muito comum, não é muito agradável você trabalhar o dia todo cortando árvore e receber, por exemplo, um espelho de salário. Isso não existe, ok, galera? Então, por que isso aqui não existe, pessoal? Por que os índios cortavam, transportavam para o Brasil até os navios europeus? Pessoal, a nossa sociedade, o espelho vale pouco, tá? Mas a sociedade indígena, o espelho, os colares e as facas que eles ganhavam de presente dos portugueses valiam demais, pessoal, valiam muito. Por que isso, pessoal? Porque cada sociedade tem a própria maneira de valorizar as coisas. Então a economia dos índios, ela nunca, jamais pode ser comparada com a nossa. Na sociedade deles não havia comércio, tá? Os produtos não tinham preço. Então se podia trocar uma vaca por um porco, era um por um. Tá? Quando o índio ele dava alguma coisa para outra pessoa, para alguém, como uma canoa, por exemplo, ele dava um colar de penas, um pote, ele levava em conta, pessoal, que o objeto, ele levava em conta o que o objeto simbolizava, tá? E o que esses objetos normalmente simbolizam quando você dá um presente para alguém? Simboliza amizade, simboliza a vontade de viver em paz, por exemplo, o prazer de proporcionar alegria ao próximo, que é o que na nossa sociedade hoje falta muito, né? Então, na nossa sociedade capitalista hoje, isso é muito diferente, pessoal. Quase tudo tem um preço. Quase tudo pode ser comprado ou vendido. Isso a gente chama de mercado, ok? Então, pessoal, olha lá, os índios trabalhavam muito
cortava o pau-brasil o dia todo, em troca recebiam presentes simples como os machados, facas, foices, espelhos e colares. Tá? Então, pessoal, até que chegou o momento em que os portugueses resolveram fazer uma exploração, né? Explorar, saber, desculpa, exatamente o que era o Brasil e o que o Brasil podia proporcionar para Portugal. Então, pessoal, a primeira tentativa oficial de explorar o Brasil aconteceu no ano de 1532, quando eles fizeram essa expedição da colônia colonizadora. E quem fez, pessoal, foi esse camarada aí chamado de Martim Afonso de Souza. Tá? Então, Martim Afonso de Souza, galera, comandou essa expedição que trouxe aí centenas de portugueses para viver aqui no Brasil. Então, ele explorou aí, ó, o litoral brasileiro todo. Então, os colonos, pessoal, os pioneiros, eles fundaram aqui, por exemplo, a primeira cidade, né, primeira vila, fundou a primeira vila aqui do Brasil em 1532, chamado de a Vila de São Vicente, que fica onde hoje está a cidade de Santos, em São Paulo. E ali, pessoal, eles perceberam que já estava tendo algumas invasões de outros povos europeus, como os franceses. Então, nessa expedição colonizadora, ele conseguiu expulsar alguns franceses ali da região. Porém, pessoal, os franceses não foram embora em definitivo para a França. Eles ficaram rondando o litoral, tentando ali arrumar um local fixo para eles ficarem. E nós vamos ver isso um pouco mais à frente aí, ok? Bom, pessoal, o Estado português, ele já estava gastando muito dinheiro, tá? Protegendo aí o comércio com o Oriente, né? As invasões aqui nas costas. Ele não queria desperdiçar esse recurso aqui no Brasil. Então, por causa disso, galera, o rei de Portugal, ele buscou o apoio da nobreza para poder colonizar as novas terras. Foi quando eles tiveram a seguinte ideia, pessoal. Em 1534, ele dividiu o Brasil nessas enormes faixas aí, essas enormes fatias aí que vocês estão vendo, e entregou cada uma delas a um nobre português, tá? Então, essas fatias, pessoal, esses territórios aí, eram chamados de capitanias hereditárias. Então, que é essa divisão em faixas aí. Ao todo, pessoal, totalizaram ao todo 15 capitanias, que seria equivalente aí aos nossos estados brasileiros, ok? E os contemplados, pessoal, em administrar essas capitanias hereditárias eram os camaradas chamados de capitães donatários. É importante, pessoal, a gente deixar claro que a função do capitão donatário era apenas de administrar a capitania. Ele não era o dono da capitania. Ele tinha, muito pelo contrário, ele tinha obrigações da capitania, que eram os direitos e os deveres. Bom, aqui está, pessoal, os principais direitos e deveres desses capitães donatários, né? Então, pessoal, os donatários, como a gente falou, eles não eram necessariamente os donos aqui das terras, tá? Então, ó, eles não podiam vender essa capitania, mas eles tinham autorização para doar, por exemplo, pedaços de terras, como a gente vai ver ali o nome Sesmárias, ou Sesmarias, que está entre parênteses ali naquele primeiro direitos ali, né? Então, pessoal, cada donatário ganhou amplos poderes em sua capitania, tá? Mandando sobre todo mundo, tá? A única obrigação que ele tinha, de fato mesmo, é que era pagar impostos aos portugueses. E quem dava esses direitos e deveres aos capitães donatários, pessoal, era um documento chamado de Carta de Doação. Então, esse documento trazia lá detalhado quais eram os direitos que os capitães donatários tinham e quais eram os deveres dos capitães donatários. Tá? Então, o principal aí, pessoal, era que não era o dono. Se ele não quisesse mais, ele tinha que devolver para a coroa portuguesa. Ele não podia vender. Bom, pessoal, dentre os principais deveres dos capitães donatários, nós devemos destacar que o primeiro deles era cuidar militarmente da defesa, proteger a defesa a qualquer custo. O segundo, pessoal, era a obrigação de expandir a fé cristã nas colônias, ou seja, levar o catolicismo através dos padres jesuítas para os nativos. E desenvolver, pessoal, a cultura aí da cana-de-açúcar, né, de plantar, né, produzir os engenhos aí e mandar
principalmente açúcar aí para os europeus. Esses aí eram os principais deveres dos capitães donatários. Já os principais direitos, pessoal, dos capitães donatários consistiam lá, ó, em ele tinha o lucro de 5% de tudo que ele conseguisse explorar no seu território relacionado ao pau-brasil. Ele também tinha o direito, pessoal, de escravizar e de vender os índios da região, né, caso ele quisesse, era um direito dele. Se ele não quisesse escravizar, ele não podia, não precisava, tá? Mas era um direito que ele tinha de escravizar os índios locais. E vocês daqui a pouco vão entender o porquê que eu tô falando. Se ele não quisesse escravizar, ele não o fazia, tá? Então, pessoal, é muito comum. O Brasil, ele é característico por rios enormes. Vamos pegar um exemplo aí, o Rio São Francisco, que ele nasce em Minas Gerais, corta um pedaço de Minas, atravessa toda a Bahia e deságua lá na fronteira entre Sergipe e Alagoas. Então, esse rio, no caso, ele cortava várias capitanias. Então, os capitães donatários, ele podia cobrar impostos sobre os navios que passavam ali nas capitanias deles, sobre os rios e sobre os portos que eles possuíam. Eles também podiam fundar vilas, né, que a gente citou o exemplo aí no slide anterior da Vila de São Vicente. E, pessoal, o principal era doar as sesmárias, ou seis Marias, que eram grandes porções de terra, pessoal, grandes, enormes. Por isso que hoje, até hoje, nós temos sequelas disso aí na sociedade, principalmente para o interior. Então, quem tem terras, tem muitas terras. Então, mostra aí um pouco da concentração de renda aí, aqui no Brasil. Ok? Pessoal, então olha só, era muito difícil iniciar a colonização de uma dessas 15 capitanias aí, ok? Onde é que você ia arrumar gente disposta, galera, a viver no Brasil assim para sempre? Quem ia vir de Portugal para viver aqui para sempre, né? Quem teria coragem de arriscar tanto dinheiro na tentativa de montar aí uma colônia? Então, pessoal, perante aí esses problemas enfrentados, alguns donatários nem deram atenção para o Brasil, ok? Então, eles receberam a capitania, agradeceram e foram aí viver, tratar de outros assuntos. Uns outros donatários ainda tentaram, pessoal, né? Porém, a maioria deles falhou. O erro principal deles, pessoal, foi a questão do tratamento com os índios, um desses erros. Então, olha, das capitanias, pessoal, que eu falei para vocês que eram 15, apenas 2 aí prosperaram. E depois, em um terceiro momento, a capitania da Bahia de Todos os Santos prosperou também. Então, apenas a capitania de São Vicente e Pernambuco estava dando lucros, né? Estavam indo bem. As outras começaram a dar prejuízo, ok? Então, pessoal, por que que essas capitanias deram certo? Primeiro, como a gente está falando aqui, o principal erro das outras foram nessa tentativa de escravizar os índios, assim que chegaram, né? Então, os colonos, eles tomaram as terras dos índios, por exemplo, tentaram escravizar esses índios, e os índios, é óbvio, reagiram, matando colonos, houve guerras, confrontos aí internos, tá? Então, como a gente está falando, nesse início aí, galera, somente 2 capitanias prosperaram, que foi essa de São Vicente aí, porque ela era mais ou menos, pessoal, a São Vicente é onde está o estado de São Paulo hoje, aquela ali embaixo, ok? E Pernambuco. Nesses 2 casos, pessoal, os colonizadores tiveram a habilidade de fazer amizade com os índios, não escravizar esses índios, e, pessoal, eles também investiram em engenhos para produzir açúcar. Foi outra grande jogada deles, que logo se mostrou um produto muito lucrativo lá na Europa. E um terceiro ponto, pessoal, aí já um ponto natural, né? É a questão deles serem ricos em pau-brasil. E isso ajudou muito nesse início. Então, esses 3 são os principais fatores que fizeram com que essas 2 capitanias aí prosperassem nesse momento. Bom, pessoal, então imagine, né? Quando o governo percebeu as dificuldades dos donatários, nós temos 15 capitanias, só 2 deram certo, então é muito prejuízo. Então o rei de Portugal resolveu mudar o sistema, ele criou o sistema de governo geral. Então acabou, pessoal, esse sistema de faixas aí. Agora é um governo só para tudo. Pessoal, olha que interessante que foi. Quando o governo resolveu administrar o Brasil, ele pensou da seguinte forma: como administrar um território que é 10 vezes maior que Portugal? Né? Então, assim, ele
a primeira ideia que veio, falou assim, olha, manda um governador para lá para governar tudo. Mas é muito grande. Aí falou assim, então vamos dividir em faixas, igual a gente fez em algumas colônias na África, para ver se dá certo. E aí ele dividiu em faixas, dividir para melhor governar. Mas aí, por esses fatores, não deu certo. Então eles voltaram ao plano A, que era criar o governo geral. E quem ia governar no governo geral? Era um camarada, pessoal, chamado de governador geral. E esse governador geral, ele era nomeado diretamente pelo rei, era o rei que escolhia quem era ele. E, pessoal, ele era a maior autoridade aqui na colônia. Bom, pessoal, em 1549 chegou aqui o primeiro governador geral, né, no Brasil, que era o Tomé de Souza. Tá? Junto com ele vieram mais de 1.000 homens lá, mais de 1.000 pessoas de Portugal, incluindo, pessoal, 120 funcionários públicos, que era responsável agora pela administração do Brasil colônia. Tá? E aí, pessoal, quando ele saiu de Portugal, ele recebeu a seguinte ordem do rei. Quando você chegar lá, você vai ter que criar a primeira capital do Brasil. Você pode criar onde você quiser, do jeito que você quiser, desde que essa capital seja litorânea, seja na praia, seja no litoral. Por que, pessoal, tem que ser na praia? Questão do porto, tá? Mandar as riquezas lá para Portugal. E por uma questão mais geográfica, ele fundou aqui a nossa primeira capital, que é a cidade de Salvador, hoje capital da Bahia, tá? Então, pessoal, a primeira capital do Brasil ficou aí na Baía de Todos os Santos. E aí, pessoal, para melhor administrar o Brasil colônia, houve aqui uma estruturação política sobre a região, ok? Então, ele criou, por exemplo, o Capitão-Mor, que tinha como função aí, pessoal, cuidar da defesa da colônia. Então, era uma espécie aí de xerife, né, nos filmes americanos que nós vemos, né? Era uma espécie de delegado ou ministro da justiça, se a gente for pegar aí o termo atual. Temos também, galera, outras criações do Tomé de Souza aqui para administrar o Brasil. O ouvidor-mó. Pessoal, esse ouvidor-mó, ele fazia mais ou menos o papel de juiz. Ele era responsável pela justiça da colônia. Então, ele escutava os casos e determinava as penas a serem aplicadas. Era uma espécie aí de juiz supremo. E temos também, pessoal, o provedor-mor. O que seria o provedor-mó, pessoal? Ele era o responsável pelas finanças da colônia. Ou seja, se a gente for trazer para pouco tempo, seria equivalente ao ministro da Fazenda. Hoje, nos dias atuais, no Brasil mudou, né? Agregou mais ministérios, então seria equivalente ao ministro da Economia. Bom, pessoal, depois do Mendes Sá, do Tomé de Souza, veio o Duarte da Costa, tá? Que ele governou o Brasil de 1553 a 1558, tá, pessoal? Ele foi o segundo governador geral e ele enfrentou, pessoal, a famosa Guerra do Itapuã, né, que aconteceu no litoral baiano. Então foi uma guerra, pessoal, entre duas tribos indígenas. Essa guerra, pessoal, do Itapuã, ela aconteceu entre os índios tupinambás e os índios tupiniquins. Galera, vamos entender. Essa aí era a dominação que esses índios davam. Só que, o que estava acontecendo, pessoal? O Brasil estava sendo explorado pelos portugueses e os portugueses estavam tomando terras do índio para poder fazer fazendas de engenho. Os franceses também, quando chegaram, a mesma coisa, estavam expulsando ali os índios. E era muito comum, pessoal, os europeus, quando ele ia enfrentar algum índio, ele fazer aliança com tribos rivais daqueles índios. E os tupinambás e os tupiniquins eram duas tribos grandes aqui no Brasil, porém rivais. Né? Tribos normalmente não se unem, não são aliados, tá? E os tupinambás, pessoal,
eles tinham sido aliados, eles foram aliados muito tempo, e a gente vai ver um pouco mais à frente também essa aliança. Os Tupinambás, eles eram aliados dos franceses. No episódio a gente vai chamar ali de França Antártida. E os Tupiniquins, pessoal, eles já eram mais aliados dos portugueses, né, contra os franceses. Então essa luta aí, pessoal, entre esses dois aí, foi contra a dominação portuguesa. Tá? Então, por que estava acontecendo? As tribos estavam sendo obrigadas a saírem do litoral e ir cada vez mais para o interior. Elas estavam perdendo suas terras aí para serem fazendas de engenho, ok? E aí, pessoal, também os portugueses estavam escravizando aí os índios tupinambás. Então, foi contra essa escravidão aí dos índios. Porém, pessoal, nessa guerra do Itapuã, quem venceu aí foram os tupiniquins com auxílio dos portugueses. Então eles acabaram vencendo aí, tá? Pessoal, o terceiro governador-geral era esse camarada chamado aí de Mendes Sá. Ele governou de 1558 a 1572. Ele foi o terceiro governador geral aí. Tá? Então, quando ele assumiu, pessoal, teve um episódio conhecido lá como a França Antártica, né? Que foi criada aqui no Brasil, lá na região da Baía da Guanabara, que seria no Rio de Janeiro. Então a ideia da França Antártica, galera, era, não sei se vocês vão lembrar, mas a gente falou isso sobre a aula de a Reforma Protestante, quando a gente entrou na parte de Calvino. A Europa, pessoal, estava tendo uma guerra religiosa. Os calvinistas estavam expulsando os católicos lá de Genebra, né, da Suíça, e em contrapartida, pessoal, os calvinistas estavam sendo expulsos pelos católicos de Paris, por exemplo, na França. Então os franceses criaram ali, os calvinistas franceses criaram ali a França Antártica no Brasil, né, que era para poder receber esses calvinistas que fugiam lá da perseguição dos católicos na França, como a gente já detalhou na nossa aula de calvinismo. Tá? E aí, pessoal, quando eles chegaram aqui no Brasil, eles tinham o apoio aí dos comerciantes de pau-brasil. Então, uma das formas de governar do Mendes Sá foi de ratificar, no caso aí, essa colonização portuguesa. Então, ele foi lutar contra tribos que era contra essa dominação portuguesa e ele venceu várias dessas batalhas aí. Bom, pessoal, aí, ó, durante o governo, os franceses invadiram a Baía da Guanabara, como a gente acabou de falar, e fundaram lá uma colônia comercial chamada aí de França Antártica. A expulsão, né, só finalizou, a expulsão desses franceses só se finalizou aí, ó, no ano de 1567. Tá? Então, durante esses combates, pessoal, da França Antártica aí, Estácio de Sá, que era sobrinho do Mendes Sá, ele assumiu, né, durante um tempo, durante aí quando o tio dele saiu, e ele mandou erguer, pessoal, um forte no local, uma espécie ali de uma casa para poder defender a região. Tá? 2 anos depois da construção desse forte, surgiu, né, 2 anos depois foi em 1565. Então surgiu lá a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que acabou virando aí, pessoal, que nós conhecemos hoje como o Rio de Janeiro. Bom, pessoal, continuando aí, a Mendes Sá, galera, ele contou aí com o apoio dos Tupinambás, né? Aliás, com o apoio dos Tupinambás, os franceses eles permaneceram nessa região por 12 anos, como eu falei para vocês lá na Guerra do Itapuã. Os Tupinambás eles já eram aliados dos franceses, enquanto os Tupiniquins eram aliados dos portugueses. Então eles permaneceram no Rio de Janeiro ao todo, somando tudo, por 12 anos, ok? Então, após a morte de Mendes Sá, o território brasileiro ele foi dividido em 2 partes, ok, pessoal? Essa foi a primeira divisão feita. A intenção era melhorar a defesa e o controle do território. Bom, galera,
A primeira divisão feita, pessoal, foi feita aí, ó, o Governo do Norte, ou também conhecido como Repartição do Norte, que tinha como a capital a cidade de Salvador. E a segunda, pessoal, o Governo do Sul, ou a Repartição do Sul, que tinha como capital o Rio de Janeiro. Só que essa divisão aí, pessoal, não durou muito, né? Foi a primeira divisão feita, durou apenas 6 anos. Mas depois o Brasil também foi dividido em duas faixas, né? Que seria, pessoal, aqui, ó, a divisão, né, da colônia foi feita aí, ó, a primeira parte dela em 1691, Portugal voltou a dividir o território brasileiro em duas áreas administrativas. A primeira, né, a parte do norte, que é o estado do Maranhão, que tinha como capital em São Luís. E a segunda parte, pessoal, que seria, né, pessoal, o estado do Maranhão, essa parte do norte aí, em 1751 passaria a se chamar Estado do Grão-Pará, que nós vamos ver aí algumas batalhas à frente, pessoal, nos anos seguintes, que aí ele vai se chamar Grão-Pará. E a capital do Grão-Pará, pessoal, que envolve ali parte do Maranhão, Pará, Amazonas, ali era um estado só e a capital era Belém, onde hoje é a capital Belém do Pará. E a outra divisão, pessoal, ficou sendo o estado do Brasil, né, com a capital em Salvador, na Bahia. Bom, pessoal, houve nesse período aí a mudança da capital. A capital saiu da cidade de Salvador no ano de 1763 e foi para a cidade do Rio de Janeiro. Mas por que houve essa mudança, galera? Essa mudança se deu no século XVIII, vocês vão lembrar, foi o período que se deu a descoberta de ouro na região das Minas Gerais. Então, muitas pessoas estavam vindo de diversos pontos do Brasil para o interior de Minas para poder extrair, né, a oportunidade de ficar rico conseguindo aí uma grande pepita de ouro. Então, e aumentou muito a questão também do contrabando nessa região. Então, houve uma necessidade da coroa portuguesa em controlar essa rota do ouro, para não sair ouro clandestinamente. E como Minas Gerais não tem mar, porque a intenção aqui era levar o ouro de navio para Portugal, e depois a gente vai ver que é para a Inglaterra, como Minas Gerais não tem mar, a região portuária mais desenvolvida, próxima ali da região das Minas, era a cidade do Rio de Janeiro. Então ele tirou a capital de Salvador, colocou a capital mais próxima da região do ouro, que era Rio de Janeiro, porque tinha porto, e aí o ouro tinha que sair da região das Minas para a capital Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro partir ali para a Europa, tá? Então era a necessidade de controlar aí a saída de ouro produzida na região das Minas, ok? O lado negativo, pessoal, é que muitos funcionários públicos foram demitidos lá de Salvador e foram contratados novos lá no Rio de Janeiro. E isso deixou Salvador bem mais pobre da noite para o dia, nessa questão do emprego, né? Aumentou muito o desemprego. Por outro lado, pessoal, desenvolveu muito o Rio de Janeiro, porque gerou-se muito emprego da noite para o dia. E era emprego público, né? Da máquina pública. Então essa faz uma diferença grande aí. Bom, pessoal, em muitas localidades aí no Brasil, né, quem governava de verdade eram chamadas as câmaras municipais, ok, pessoal? Que era aí o órgão encarregado de administrar as vilas e as cidades brasileiras. E quem governava lá, pessoal, era uma espécie de vereadores, que eram os grandes fazendeiros, os grandes proprietários aí de latifúndios, né, de engenho, eram os ricos. E eles eram chamados, pessoal, de homens bons. Então, por eles serem apelidados aí de homens bons, a Câmara Municipal também era chamada popularmente de Câmara dos Homens Bons, ok? Pessoal, essas câmaras aí era uma espécie de prefeitura, né? Ela cuidava das tarefas que tinham que ser feitas. Então, por exemplo, coisas que essa Câmara Municipal fazia. Ela decidia sobre os impostos locais, os impostos que seriam pagos, sobre os salários pagos aos trabalhadores livres. Ela também decidia sobre a conservação da cidade, sobre a limpeza, sobre a questão da arborização das ruas, ou seja, plantar árvores ou remover árvores, tá?
Ela também, pessoal, calçava as ruas com pedras. Ela botava óleo de baleia nos lampiões das ruas, pessoal, para poder acender os lampiões, lembrando que não tinha eletricidade, tá? Ela construía chafarizes para que a população tivesse água aí para beber. Essas eram algumas das atribuições dessa Câmara dos Homens Bons, tá? Só que essas câmaras, pessoal, não tinha nada de democráticas. Elas só podiam participar delas esses famosos homens bons, né? Isso é, que eram os homens ricos e que eram comprovadamente não tivesse sangue impuro, né? Ou seja, que eles não fossem descendentes nem de judeus e nem de negros. Só eles podiam participar disso aí. Bom, galera, então a nossa aula de hoje é isso. É só importante a gente falar, pessoal, que a maioria das cidades do Brasil foram fundadas aí nesse século XVI que nós estamos estudando. Por exemplo, Recife, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Então, por exemplo, em 1554, os padres jesuítas fundaram o famoso Colégio São Paulo, né, para converter os índios ao cristianismo. Então, nome de santo, São Paulo. E aí, pessoal, aos poucos, os colonos pobres, eles foram fazendo as casinhas ao redor do Colégio São Paulo, tá? Daí apareceu uma pequena vila chamada de São Paulo e ela foi crescendo e virou aí a cidade de São Paulo. O Rio de Janeiro, galera, nós já falamos aqui nessa mesma aula, foi fundado lá em 1565, durante a luta aí dos portugueses para expulsar lá os franceses da Baía da Guanabara. Recife, galera, era uma aldeia de pescadores. E no caso, pessoal, naquela época, a vila de Olinda era bem maior. Então, somente no século XVIII que Recife começou a superar Olinda em importância e acabou virando aí capital pernambucana. Bom, galera, então é isso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal e de dar um like nesse vídeo aí. Então, um forte abraço a todos e até a próxima aula.